É normal que os indivíduos que carregam um sentimento de culpa por algo de errado que fizeram comportem-se como quem está preso a um passado que atormenta. Quando não deixam transparecer publicamente o medo das consequências, choram às escondidas, nem sempre por arrependimento ou remorso, mas principalmente pela vergonha da iminente desmoralização e do receio de que sejam punidos severamente pelo que fizeram. Na sensação de que a justiça está próxima a emergir, eles, torturados pela bússola moral interior, experimentam uma preocupação com o futuro, na convicção de que a verdade está perto de se revelar. Vivem numa nuvem de culpa, sentenciados pelo próprio julgamento. Porém, o egocentrismo não lhes oferece a oportunidade de explicitarem manifestações de compunção. São vaidosos demais para adotarem uma atitude de humildade diante de todos, confessando seus erros. Não conseguem confidenciar suas dores com outros, preferindo chorar sozinhos, sem que ninguém os veja, atacados pela angústia e o desespero. A reprovação pública suplicia os arrogantes, porque têm dificuldade em admitir a responsabilidade nas transgressões cometidas. O temor de se revelarem imperfeitos. Apavoram-se com a rejeição social que sabem ocorrerá quando a culpa não for apenas resultado de um auto-julgamento, mas da condenação que se faz irrefutável publicamente. É o que Freud chama de tensão entre o eu verdadeiro e o eu idealizado. A sanção aplicada pela própria instância crítica, provocando um desequilíbrio psíquico que produz infelicidade. Quando vejo alguém dizer que chora sozinho no banheiro, imagino que está sofrendo as dores de assumir a atitude consciente, mas silenciosa de suas culpas. O problema é que não há cura para a culpa, e assumir-se culpado perante o mundo é algo que aflige que os alimentam. Pensamentos e emoções de interesse próprio têm o ego inflado e se supervalorizam. Sofrendo no silêncio, entram em estado de aflição com os gritos da própria alma. Tornam-se carrascos de si mesmos. Este é um texto do Rui Leitão, meu amigo. O título é O Sentimento de Culpa Provoca o Medo. Então, cumprimentando vocês direito, né? Meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra no canal Foco e Ação. Este texto eu trouxe hoje por vários motivos. O primeiro, para dedicar com carinho a todos os meus companheiros e colegas de profissão
que batalharam esta semana, tanto comparecendo às manifestações e às assembleias, como principalmente aqueles que ficaram 3 dias no acampamento na frente da Câmara Municipal de São Paulo. Nós sabemos o que é ficar fora de casa um dia inteiro, né? Ai, devia ter colocado tal coisa na minha bolsa. Ai, não vejo a hora de chegar em casa e poder fazer tal coisa. Imaginem acampar no meio da calçada, na frente da Câmara Municipal de São Paulo, por 3 dias. Ser ameaçado, incomodado, né? Dormir no meio da insegurança, precisar da ajuda alheia que não sabe se chegará ou não. Então, aos meus colegas profissionais da educação, eu mando um beijo enorme e dedico este texto do Rui Leitão, porque aqueles vereadores que debocharam e foram sarcásticos ao falar de nós, que estávamos do lado de fora, município e estado juntos na mesma briga contra a reforma da nossa Previdência, eles não vão conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormirem tranquilos. Podem até não chorar no banheiro, mas a tranquilidade do sentimento de tarefa cumprida, de justiça social, eles não conseguiram ontem e em suas votações anteriores. É um cenário que estamos passando depois que esse governo federal entrou, que chega a desacreditar na humanidade. Antigamente, né, por mais que nós víssemos as pedras, os obstáculos no caminho, a safadeza escondida atrás de um sorrisinho sarcástico, as pessoas não tinham coragem de deliberadamente rir da tua cara, debochar da tua cara, ainda mais com as câmeras filmando as suas falas. Ontem, quem sabia o que estava acontecendo do lado de fora da Câmara Municipal e ouvia o que falavam os vereadores da situação, não acreditavam no que estava acontecendo. Com exceção do PSOL e do PT, o que nós vimos na Câmara dos Vereadores de São Paulo ontem, ao votarem o PL 652, foi uma farsa. Uma farsa. Dizendo no microfone para as câmeras que estavam fazendo aquilo pensando nos servidores públicos. Mentira! Basta você procurar as imagens de quem estava do lado de fora da Câmara. O que eles fizeram ontem não foi o que nós, servidores públicos, queríamos. Eles esfacelaram as nossas, vamos dizer assim, vantagens por recebermos um salário baixo e estão acabando com elas. Hoje, se você puxar no jornal, você verá que existe um ranking global de reputação das universidades no mundo todo. E 2 delas são brasileiras. Ou poderíamos dizer de outra forma, apenas 2 brasileiras estão nesse ranking de reputação global.
são a USP e a Unicamp. Então, quando você olha para o professor que está em sala de aula, no município principalmente, são professores que são formados por faculdades assim, USP, Unicamp, federais, né, Unesp, né? Ou seja, por que alguém formado numa faculdade tão boa está trabalhando numa escola pública? Primeiro, porque o concurso não é fácil de passar. Você tem que ser bom naquilo que você faz. E tem que provar isso através de uma prova com várias questões, envolvendo vários aspectos de conhecimento, de didática e de personalidade, de conhecimento das leis. Então, não é qualquer um que passa, né? E por que essas pessoas que tiveram uma formação tão boa se dignam a trabalhar numa escola pública ganhando um salário inferior do que poderiam ganhar e se estivessem na rede privada? Justamente por conta da questão social, né? Nós que viemos de universidades públicas, nós temos na nossa formação este compromisso com a sociedade, porque nós já nos formamos, né, com os impostos que a sociedade paga, né? Então existe esse compromisso, essa responsabilidade social. E depois, pela própria carreira de funcionário público, que te garante uma estabilidade no emprego e a possibilidade de uma aposentadoria diferenciada. Para não nos pagarem um salário digno, à nossa formação, ao nosso trabalho, à nossa dedicação, o governo, o município, assim como em São Paulo, como em outros estados, vai agregando àquele teu salário pequenininho alguns penduricalhos, né? Então, auxílio refeição, vale alimentação, vale transporte, adicional de longa distância, adicional de periculosidade, adicional noturno. Só que na hora que você vai se aposentar, todos esses penduricalhos são retirados e você se aposenta com aquele salarinho que você tinha, né? Só que na nossa previdência a gente se aposentava muito próximo. No passado era com o salário mesmo todo, sem os penduricalhos. Aí, de acordo, né, com o avanço capitalista dentro do município, o executivo foi mudando a forma de calcular a aposentadoria do funcionário público. Até que, né, hoje em dia, a gente ainda recebe, né, vamos dizer assim, um cálculo melhorado se comparado ao INSS, mas até isso estão querendo tirar dos funcionários públicos. Então, preparem-se, porque se a educação está ruim, pior ela ficará. Se a saúde está ruim, pior ela ficará, porque ninguém vai trabalhar por questão de sacerdócio. Por mais responsabilidade social que todos os profissionais tenham, tendo sido formados em universidades federais e estaduais, públicas, a gente não trabalha por sacerdócio. Somos todos pobres trabalhadores, porque se nós tivéssemos dinheiro para valer, estivéssemos vindo de uma outra família mais endinheirada, muito
provavelmente não seria a formação de professor que nós buscaríamos, né? É que a formação de professor é a formação mais barata que tem no mercado, né? Porque você pode conseguir os livros em biblioteca, pegar emprestado, baixar da internet. Agora, para fazer um curso de odontologia, de medicina, de veterinária, não dá para emprestar equipamentos, né? E quem faz um curso que demanda uma entrega em período integral, estudar o dia inteiro, não pode trabalhar. E eu vim de uma família pobre. Se não fosse minha mãe me ajudar com o dinheiro da condução por todos os anos que eu estudei na universidade pública, talvez nem isso eu teria conseguido para mim, né? Então, com muita tristeza que a gente vê, né, essa horda de políticos que aí está, tanto no município como no estado e no governo federal, que debocham do povo pobre e nos tratam com sarcasmo. Mas eu duvido que a tua consciência esteja tranquila, a menos que você seja um psicopata. Aí é outra história, né? Porque a gente sabe por estudos científicos que de 1 a 2% da população mundial é formada por psicopatas. Então, esse 1 a 2% está na tua rua, no teu bairro, no teu emprego, né? Está em todos os lugares. Então, o único político que deve conseguir dormir com tranquilidade é aquele que se encaixa nessa porcentagem da população mundial. Porque o restante ou chora no banheiro ou tem pesadelos à noite. Ou precisa tomar remédio para dormir, né? Porque a gente sabe, através da psicanálise, que tudo aquilo que não é bem trabalhado na tua cabeça vem à tona em sonhos. Então, esses pesadelos são justamente o grito da tua consciência dizendo, olha, isso aqui você tem que prestar atenção. Então, para não ter esses pesadelos, acaba tomando remédio para dormir, porque aí nem lembra do sonho que teve e tá tudo bem, né? Assim também, né? Esse texto é dedicado ao nosso governo federal. O que o governo federal e os parlamentares do Congresso estão fazendo conosco, tenho certeza que um dia vai cair como uma luva o peso na consciência. Chorar no banheiro, senhor presidente, não resolve a fome da sua população. Chorar no banheiro, senhor presidente, não apaga os erros que o senhor cometeu e nem se dignou a pedir perdão. Por falar, né, em Bolsonaro e nos parlamentares, quando, né, houve o fim da CPI, houve todo, né, um regozijo, vamos dizer assim, de que esta CPI vai dar em alguma coisa, porque tem muito senador empenhado, são muitas famílias que foram prejudicadas, então a gente vai ficar em cima e não vai deixar o Congresso esquecer essa CPI, como ele fez com as últimas 3, né? A gente esperneia por um tempo, aí nós mesmos vamos nos envolvendo com novos problemas e acabamos esquecendo de cobrar a CPI, que eles vão empurrando com a barriga até caducar, né?
Então, quando esta CPI da Covid foi entregue, o relatório final, houve uma esperança muito grande em nós, maioria da população pobre, que não teve como pagar hospitais caros para garantir que os seus entes queridos sobrevivessem e não fossem tratados com kit cloroquina, né? Nós tínhamos esperança de ver os culpados atrás das grades, mas eu mesma me esqueci do banqueiro André Esteves, ou melhor, não do André Esteves, mas do exercício que ele é um dos que pratica, né? Nós puxamos o áudio do André Esteves se gabando, né, de comandar o Brasil através de sua posição socioeconômica, mas nós sabemos que o André Esteves não é o único nesta situação aqui no nosso país. Existem outros que devem agir da mesma forma, né? Então, a gente achando que a CPI ia conseguir prender alguns, pelo menos, né, e causar bastante danos na vida de outros, erramos quando esquecemos que estes banqueiros, estes magnatas do mercado financeiro comandam o Brasil. E sabe o que eles estão articulando com o Centrão neste exato momento? Se você não ouviu, eu vou te dar a má notícia. Você já ouviu falar em senador vitalício? Vitalício quer dizer para a vida toda. Está previsto nas leis brasileiras a possibilidade de termos senadores vitalícios. E esses senadores vitalícios seriam os ex-presidentes da República. Tá conseguindo ligar uma coisinha com a outra? O que vai acontecer? Bolsonaro, com medo de ser preso, porque não vai ser reeleito para 2023, com medo de ser preso, vai armar com o Centrão para que esta posição de senador vitalício seja aprovada. Ele vai entrar como senador vitalício e o que vai acontecer com ele em relação à CPI? Nada. Por quê? Foro privilegiado para o resto da vida. Olha como a gente brasileiro é bobo, né? E eu duvido, né, que a gente consiga fazer pressão para que isto não aconteça. Sabe por quê? Porque mais pressão do que os funcionários públicos do Estado e do município fizeram e os vereadores riram da nossa cara, com exceção do PT e do PSOL, os senadores e os deputados lá no Congresso vão fazer o mesmo com a gente. Vão acabar aprovando esta posição de senador vitalício para que Bolsonaro não cumpra atrás das grades os crimes dos quais ele for culpado. Por falar em Bolsonaro, não sei se você sabe, Bolsonaro está na Itália. Bolsonaro foi lá para a reunião do G20 e foi uns dias antes para aproveitar e conhecer a Itália. Dessa vez ele levou o filhinho 02 com ele, né? Eles vão revezando. Cada um vai uma vez viajar com o papai, né, para não ter briga.
Então, se você colocar lá no teu site de busca Bolsonaro na Itália, você vai ler as seguintes manchetes. No G1, Diocese de Pádua critica título honorário a Bolsonaro. Presidente é alvo de protesto na Itália. Na Folha, ativistas jogam esterco em prefeitura de cidade da Itália que homenageará, né? Aqui está escrito errado, desculpa. Homenageará Bolsonaro. Bolsonaro, Biden e líderes estão na Europa aguardando reunião do G20. Isso na CNN. No R7.com, Bolsonaro chega a Roma e se encontra com o presidente italiano. Quando um jornal quer passar um pano, eles passam mesmo, né? Correio Brasiliense. Bolsonaro desembarca na Itália para G20 e come pizza e presunto. Metrópolis, Bolsonaro escapa pela porta dos fundos e visita Roma com filho Carlos. Bolsonaro, no portal IG, descumpre recomendação e não utiliza máscara na Itália. O Tempo. Na Itália, Bolsonaro evita falar de G20 e comemora visitar terra de ancestrais. Aí vem uma reportagem que conta e mostra o vídeo do Bolsonaro sendo vaiado na Itália, né? Mas é claro que para você achar esse tipo de notícia sobre os passeios que Bolsonaro está fazendo lá na Itália, você vai ter que procurar os sites de notícias da esquerda, né? Mas faça esta busca, vale a pena, veja como ele está sendo tratado lá no estrangeiro, né? Essa vergonha nacional e internacional. É isso que a gente sente desse nosso presidente e dos nossos políticos. Gente, quando eu digo para vocês que nós precisamos tomar esta política em nossas mãos, não fui eu que votei em parlamentares do Centrão, não foi muito provavelmente você. Eu não votei no Bolsonaro, muito provavelmente você que está me ouvindo também não votou. Mas quando eles prejudicam a população, eles prejudicam a todos nós. E nós precisamos fazer com que a nossa população aprenda a votar, porque senão nós vamos ver os nossos irmãos menos favorecidos morrendo em número cada vez maior, achando que é porque Deus quer. Porque infelizmente a nossa população ela é tão crédula, no que a religiosidade diz a eles, que eu não sei se vocês viram aí essa semana, no interior de Goiás teve uma população de evangélicos que foi para a porta do cemitério à noite, porque o pastor que morreu, antes de morrer, tinha prometido que ia ressuscitar. E o povo foi esperar ele na porta do cemitério. Este é o povo brasileiro. Esta é a caricatura da fome e da miséria. É a caricatura da ignorância, Então, nós que temos um pouco mais de esclarecimento sobre as coisas,
se nós não instruirmos os nossos irmãos menos favorecidos, ensinando-os a vida política e como votar, né? Como votar não é votar na esquerda, é votar olhando o plano de governo, olhando a ficha do candidato, quantas vezes ele já foi candidato, o que ele fez, o que ele não fez, né? É assim que se aprende a votar. E não porque, ai, aquele é bonito, eu vou votar nele. Ah, não, a minha vizinha falou tal. Ah, eu gosto tanto do Bolsonaro, Bolsonaro falou para votar em tal pessoa, eu vou votar. Não é assim que se vota. E nós precisamos ensinar a nossa população mais pobre como se vota, porque senão nós vamos empobrecer e morrer junto com eles. Porque a elite vai trabalhar para 30% da população e o resto que se lasque. Né? Nós estamos vendo a destruição do Brasil. E não será nenhum salvador da pátria, como já falei várias vezes aqui, que vai subir aquele Palácio do Planalto e fazer milagre em 4 anos, certo? O nosso painho já está com 76 anos. Quanto mais ele vai aguentar de vida pública nessa briga que a gente sabe que para tentar salvar um país cuja população não quer ser salva. Porque a maioria dos votos é da população pobre. E a maioria dos votos não foi para a esquerda, foi para Bolsonaro. Porque elite, 30%, né? 30% não ia eleger alguém como ele. Os pobres votaram nele. E os pobres precisam ver o que está acontecendo com o nosso país por conta deste voto. Gente, hoje é sexta-feira, eu preparei o top da semana, mas acabei me empolgando aqui nesse falatório todo, então vou fazer como já fiz na semana passada, acho que foi na passada, né? Segunda-feira eu começo o nosso programa com o top da semana, tá bom? Então, para todos, um ótimo final de semana, que cada um de nós possa pensar o que pode fazer para conscientizar essa parcela da população que está sofrendo com estes governos de direita e não estão entendendo o que está acontecendo. Até segunda-feira, por volta das 17h15, no programa Passando a Letra. Tchau!